Após cirurgia de mama, pode amamentar? Seja bem-vinda a este canal. Aqui você vai saber tudo sobre cirurgias plásticas modernas, minimamente invasivas e com recuperação rápida. Eu sou o Dr. Mário Serrano, cirurgião plástico. E o tema de hoje é: depois de uma cirurgia plástica para as mamas, é possível amamentar? Essa é uma dúvida muito comum, a relação entre uma cirurgia na mama e a amamentação. Algumas pessoas, algumas mulheres, após terem seus filhos, quando estão amamentando e já começam a perceber que a mama não é mais a mesma, porque cresceu muito, porque às vezes já cedeu, ficou mais caída, elas já se incomodam com isso e já consideram a possibilidade de fazer uma cirurgia para retomar o aspecto da mama, para reduzir, para suspender as mamas. Ou então ela está pensando em ser mãe, mas ela tem vontade, ela se incomoda com a mama e aí ela quer saber se ela poderia fazer a cirurgia da mama logo ou deixar para fazer só depois de amamentar. Então é sim uma dúvida muito comum. Além disso também há a dúvida se é que não vai atrapalhar depois da cirurgia. Será que eu vou conseguir amamentar ou vai atrapalhar a amamentação? Muitas dúvidas estão relacionadas a essa cirurgia. E também existem os tipos de cirurgias. Quando a gente fala de cirurgia plástica na mama ou mamoplastia, a gente está falando basicamente de 4 tipos de cirurgia. A gente está falando de uma cirurgia de aumento da mama, em que a gente pode utilizar uma prótese de silicone ou enxertar, transplantar gordura para aumentar o volume da mama. A gente está falando de uma mamoplastia de redução, uma mamoplastia redutora, para os casos de mulheres que têm uma mama muito grande, muito pesada, que traz desconforto para elas, que traz dor nos ombros, dor nas costas. A gente está falando de uma cirurgia de suspensão das mamas, que é a mastopexia, para os casos em que a mulher se incomoda com a queda, com a flacidez da mama. E existem os casos de reconstrução de mama, de reparação dessa mama após um acidente, uma pancada ou uma inflamação, uma mastite, por exemplo. E também casos de câncer de mama, em que às vezes há necessidade de fazer uma mastectomia para retirar um câncer e, na sequência, fazer uma cirurgia para recuperar, para reparar essa mama. Todas são cirurgias que podem ter algum impacto, sim, na amamentação. E aí a gente vai agora falar de cada uma delas, cada uma dessas situações. Em primeiro lugar, na técnica de cirurgia de mama para aumentar, para reduzir ou para suspender as mamas, hoje nós conseguimos, através de técnicas modernas, fazer todos os casos e não atrapalhar, em princípio, a amamentação. Então, tanto nos casos de suspensão das mamas, na mastopexia, que pode ser uma mastopexia, ou seja, uma suspensão da mama em que se aumenta, pode ser uma suspensão da mama em que também se reduz, ou pode ser uma mastopexia de substituição. O que é isso? É quando a gente mantém mais ou menos o volume, o tamanho da mama, só que a gente muda a consistência da mama, trocando. A gente coloca uma prótese de silicone e retira uma parte do tecido mamário. Quando a mulher quer ter uma mama com mais firmeza, mais durinha, com o colo mais projetado, mais alto, e a gente faz essa mastopexia com próteses. São cirurgias, são situações em que a gente vai colocar ou não uma prótese de silicone, a gente vai movimentar o bico do peito, a areola, mas a gente vai preservar a conexão dos ductos, dos canais que levam o leite até a parte que produz o leite, que é a glândula mamária. Essa unidade funcional que a gente preserva, ou seja, glândula, canais e o bico do peito, tudo isso é o que vai permitir que a mulher possa amamentar mesmo depois da cirurgia plástica estética da mama. Quando a gente está falando de uma reconstrução de mama, aí é diferente, porque aí é algo que não está relacionado à minha cirurgia, mas sim está relacionado à cirurgia do mastologista. Se na cirurgia em que o mastologista vai retirar o câncer, ele acabar cortando a conexão dos canais, dos ductos, né, que levam o leite da glândula até o bico do peito, aí pode ser que não seja possível amamentar depois da reconstrução de mama. Agora, se você está pensando em fazer a cirurgia de mama e você está na dúvida se deve fazer antes ou depois da amamentação, aí a gente tem que levar em consideração muito mais qual é o tempo
que você, né, deseja, em que momento você deseja ter seus filhos. Eu considero que ser mãe, que amamentar é uma oportunidade única na vida de uma mulher. Então, eu acho que se você tem planos de amamentar, de ser mãe e de amamentar, eu acho que você deve se dedicar a isso. E aí sim, depois que amamentar, depois que estiver na fase final da amamentação, já passou aquela fase inicial, aí sim, você já pode marcar uma consulta para a gente já poder fazer uma avaliação inicial da mama e poder já fazer o planejamento da cirurgia. A nossa recomendação é fazer as cirurgias de mama 6 meses após a última amamentação. Então, quando tiver nesse processo de amamentação, tiver já na parte mais final, já poderia fazer essa avaliação para já poder ter o planejamento, tanto do preparo para a cirurgia, quanto também do planejamento financeiro. Se os seus planos são de ser mãe, de amamentar só no longo prazo, sim, doutor, eu quero ter filhos, eu quero ter mais filhos, se eu já tive algum, mas não é agora, eu pretendo ter só no futuro. Então sim, não há nenhum problema em já usufruir desse benefício de fazer a cirurgia nas mamas agora e depois da cirurgia vai poder amamentar tranquilamente. Porém, nessa situação em que a gente faz a cirurgia e vai haver depois da cirurgia uma situação de amamentação, tem que levar em consideração que a pele, a nossa pele, ela é elástica, ela tem um limite, né, de elasticidade. E se durante esse processo de amamentação a mama aumentar muito, se ela ficar muito grande, ou se a mulher engordar muito, porque isso é algo que acontece com uma certa frequência durante a gravidez. Muitas mulheres se permitem, durante esse período de gestação, de comer mais do que o corpo está gastando, do que está sendo necessário de calorias, e acabam engordando. Então, em vez de aumentar de peso apenas o que seria necessário em relação ao peso do bebê, a placenta, o aumento de sangue, há também um aumento de gordura, propriamente. E aí não tem pele que aguente. Se ganhar 15, 20, 30 quilos, muito provavelmente essa mama vai ficar grande, pesada, vai esticar, vai ter estrias e vai ceder, vai cair. Então, se a ideia é fazer a cirurgia e depois amamentar, a recomendação é que tenha um controle do peso, que durante a gravidez mantenha uma rotina saudável de alimentação e de exercícios físicos para que o peso durante a gestação seja controlado. Porque se não houver grandes oscilações no peso, né, não vai ter grandes oscilações na mama e esse resultado vai ser mantido. Existe também uma questão genética em relação à mama. Existem mulheres que tiveram seus filhos, amamentaram e mesmo aos 50, 60 anos ainda tem mama firme. E tem mulheres que nunca foram mães, nunca amamentaram, aos 20, 30 anos, as mamas já estão caídas. Então sim, tem um componente relacionado à genética, e que não é culpa das mulheres. E existe também uma situação que é a questão da gravidade, né? Se a gente tem então casos de pacientes que fizeram cirurgias de prótese de silicone para aumentar as mamas e engravidaram, foram mães e ao retornarem para a gente tempos depois para fazer outra cirurgia, às vezes está incomodada com a barriga, que esticou muito, ficou com estrias, e às vezes tem planos de fazer uma abdominoplastia e a gente percebe muitas vezes que o resultado da mama continua mantido, porque não houve grandes oscilações de peso e a mama está em pézinha, está bonita, está com um bom formato. E já houve casos de pacientes que depois da cirurgia, depois de terem seus filhos, acabaram muitas vezes por ter um aumento muito significativo das mamas e evoluíram com nova flacidez de mama ou um aumento significativo, a mama ficou pesada, mais glandular e por ficar mais pesada caiu. Nessas situações, se houver algum desconforto, é possível sim fazer uma nova mastopexia e, mais uma vez, essa mastopexia ela é feita com segurança e pode sim permitir amamentar no futuro, graças a essas técnicas de segurança, a técnica de mastogrip, a mastopexia de recuperação rápida e com cicatrizes reduzidas. Hoje realizamos técnica de mamoplastia de aumento, ou seja, a famosa prótese de silicone, chamada R24R, que é uma técnica de colocar a prótese de silicone e permitir que a paciente possa, logo após acordar da anestesia, já poder elevar seus braços, no mesmo dia já sai do hospital,
toma seu banho, lava o cabelo, pode sair para comemorar. No dia seguinte já pode voltar inclusive às suas atividades habituais. Pode voltar a trabalhar, voltar a dirigir e a elevar até 15 quilos de peso. Também fazemos a Mastogrip, que é a técnica de mastopexia, também de recuperação rápida em 24 horas e que resulta em cicatrizes reduzidas. O decote fica livre de cicatrizes. Para poder colocar um biquíni menor, um biquíni curtininho ou até um vestido decotado. Em todas elas são utilizados curativos impermeáveis, curativos que permitem que a paciente possa tomar seu banho e que possa movimentar os braços livremente. Depois de 3 semanas, podem voltar a fazer academia, a se exercitar e usam já um sutiã que vai permitir toda a segurança, todo o conforto, poder fazer essa rotina e retornar essas atividades habituais. A gente fala um pouco mais sobre essas 2 cirurgias nesses cards aqui. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Agradeço pela audiência e até a próxima.